mais um vídeo e hoje vamos fazer exercícios sobre a natureza corpuscular da matéria. Na aula passada aprendemos que a natureza corpuscular da matéria é baseada na teoria corpuscular da matéria e que a matéria pode ser constituída por átomos, moléculas ou íons. Então vamos fazer exercícios sobre cada um desses corpúsculos. E além disso, também como que eles se comportam. Como, por exemplo, também vimos que eles se comportam de maneira diferente sob a ação da temperatura. É por isso mesmo que nós temos os estados físicos que temos atualmente. Então, vamos lá. Exercício 1. Associa cada um dos seguintes conceitos às frases seguintes. Antes, eu gostaria de salientar a importância entre partícula e corpúsculos. Quando falamos de partícula, estamos a falar dos prótons, dos protões, eletrões e neutrões que constituem o átomo. E os corpúsculos podem ser átomos, moléculas ou íons. Mas é muito importante separar essas duas definições. As partículas são os protões, os eletrões e os neutrões que constituem os corpúsculos, e os corpúsculos, por sua vez, podem ser átomos, moléculas ou íons. Então, primeiramente, representa-se por um símbolo químico. O que é que um símbolo químico nos quer dizer? O que é representado por um símbolo químico? O elemento químico. Portanto, elemento químico. E sabemos que representar apenas um símbolo químico é a mesma coisa que representar um elemento químico, que é a mesma coisa que representar um átomo daquele elemento químico. Apenas um átomo daquele elemento químico, estamos a falar diretamente do elemento químico. 2. Partícula subatômica com carga elétrica negativa. Olha só a palavra partícula e principalmente subatômica. Ok? Com carga elétrica negativa. Sabemos que a partícula que tem carga elétrica negativa são os eletrões e que eles estão mais propriamente na nuvem eletrónica que engloba o núcleo. Partícula sem carga elétrica. Quando falamos de partícula sem carga elétrica, a partícula é com carga igual a zero, por acaso negativa igual a menos 1 e aqui é igual a zero, estamos a falar dos neutrões, que estão no núcleo juntamente com os protões. E quarto, partícula com carga elétrica positiva. Carga elétrica positiva com carga igual a mais 1. Também está no núcleo e são os protões. Sabemos que um átomo é neutro, porque a mesma quantia de protões é a mesma quantia de eletrões. E os protões e os neutrões estão no núcleo e ao redor temos a nuvem eletrónica que temos os eletrões. Então, considere o desenho e responda às perguntas. Então, primeiramente, indica o que cada letra representa e as suas partículas. Ou seja, temos uma letra aqui no meio do átomo, C, outra na letra B e uma letra C aqui no centro do átomo e ao redor temos a letra B e a letra A. A letra C já entendemos que é o núcleo que está no meio e ao redor do núcleo temos a nuvem eletrónica, exatamente onde está o ponto B e A. E esta é uma das maneiras de representar o átomo, porque sabemos que o modelo atual atômico é o modelo da nuvem eletrónica, mas usamos este modelo para facilitar a representação do átomo. Então indica o que cada letra representa e as suas partículas. A letra C, quando a letra C está representando o núcleo, e a letra B e A representa a nuvem eletrónica. Então B e A, nuvem eletrônica. Ok, então a letra C representa o núcleo, a letra B e A representa a nuvem eletrônica. Então, que partículas é que temos no núcleo? No núcleo temos os protões e os neutrões. E
podemos falar, por isso, que o núcleo tem carga positiva. E a nuvem eletrônica? Nós temos os eletrões. E a nuvem eletrônica é o que envolve o núcleo. Portanto, podemos falar que a nuvem eletrônica tem carga negativa. E olha só, vamos pela lógica. Se cada eletrão tem carga menos 1 e cada próton tem carga mais 1, podemos falar que a carga da nuvem eletrônica é igual ao número de eletrões e a carga do núcleo é igual ao número de prótons, já que cada próton tem carga mais 1 e cada eletrão tem carga menos 1, a carga da nuvem eletrônica é sempre negativa e é correspondente ao número de eletrões. Agora, a carga do núcleo é positiva. Porquê? Porque temos os prótons, que têm carga mais 1, e os nêutrons, que têm carga nula. Então, podemos falar que a quantia dos prótons do núcleo é igual à carga nuclear, à carga do núcleo. E sabemos que o número de prótons mais os nêutrons é igual ao número dos nucleões. E prótons, e nêutrons e eletrões correspondem à classificação de partículas subatômicas. Agora, indica o ponto com maior afastamento do núcleo. O ponto com maior afastamento do núcleo é o ponto A. No próximo exercício, temos que selecionar a opção que corresponde à agitação dos corpúsculos na seringa. E sabemos que temos a seringa A, B e C. A seringa A e B têm igual temperatura e a seringa C tem diferente temperatura. E sabemos que o que é responsável pela agitação dos corpúsculos é a temperatura, porque quanto maior a temperatura, maior a agitação. Portanto, se na seringa A e B, se a seringa A e B têm a mesma temperatura, logo tem igual a agitação. Porquê? Porque tanto a seringa A quanto a seringa B têm a temperatura igual a 40 graus. Agora, a seringa C tem uma menor temperatura, 25 graus. Então, podemos falar que 25 graus é uma temperatura muito menor do que 40. Portanto, vai ter uma menor agitação em comparação à seringa A, B e C. Então, desta maneira, podemos falar que a seringa A e B têm igual agitação porque têm igual temperatura e a agitação dos corpúsculos é dita pela temperatura, só que a seringa C tem uma menor agitação porque tem uma menor temperatura. Portanto, a agitação da seringa A e B é igual, mas é maior do que a seringa C. E a seringa é menor do que a agitação da seringa A e B. Portanto, é a linha A. A agitação da seringa A e B é igual, entretanto, maior do que a seringa C. A seringa C tem uma menor agitação do que a A e a B. Portanto, agora temos que completar uma frase. Para uma temperatura, alguma coisa, os corpúsculos de um gás movem-se, tal, rapidamente. Muita atenção a essa palavra. Alguma coisa, agitação corpuscular. Como estamos a falar desta palavra rapidamente, deste advérbio rapidamente, isto significa que a única maneira dos corpúsculos agitarem rapidamente é tendo uma maior temperatura. Logo, para uma temperatura alta, os corpúsculos de um gás movem-se muito rapidamente. Portanto, há maior agitação corpuscular. Portanto, para uma temperatura alta, os corpúsculos de um gás movem-se muito rapidamente. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. E por isso mesmo, há maior agitação corpuscular. No exercício, nós vamos ter que trabalhar com o número de prótons e de eletrões, representar cada um simbolicamente,
de acordo com a sua constituição, também decidirá o seu tipo de corpúsculo. Neste caso, como não temos moléculas, vamos ter que falar se são íons ou se são átomos, indicar a carga nuclear e da nuvem eletrónica. Portanto, o corpúsculo X tem 10 prótons e 10 eletrões. Portanto, o número de prótons é igual ao dos eletrões. E tínhamos visto que, quando o número de prótons é igual ao número de eletrões, significa que o corpúsculo é neutro. Logo, estamos a falar de átomos. Quando temos diferentes números de eletrões e, portanto, temos uma desigualdade na carga do átomo, estamos a falar de íons. Então, agora o Y tem 9 prótons e 10 eletrões. Podemos ver que o número de prótons e de eletrões é diferente. O corpúsculo Z tem 12 prótons e 10 eletrões. Também podemos ver que o número de prótons e de eletrões é diferente. E o corpúsculo T tem 8 prótons e 8 eletrões. Portanto, o número de prótons e de eletrões é igual. Então, o corpúsculo Z tem igual número de prótons e igual número de eletrões. O Y tem diferente, o Z também tem diferente e o T tem igual. Portanto, o T e o X podemos falar que é um corpúsculo neutro. Logo, se são corpúsculos neutros, significa que estamos a falar de átomos. Porquê? Porque nos átomos o mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de eletrões. O corpúsculo T também tem igual número de prótons e igual número de eletrões. Logo, se tem igual número de prótons e de eletrões, é neutro. Estamos a falar de átomos. Portanto, ele é um átomo e aqui também é um átomo. Agora, o Y e o Z têm diferente número de prótons e diferente número de eletrões. Porquê? Porque este átomo adquiriu, captou ou deu eletrões. O que muda, para fazer com que um átomo seja um íon, o que muda é o número de eletrões. O número de prótons só se mantém. Então, olha só, vamos fazer uma analogia. Se o corpúsculo Y tem 9 prótons e 10 eletrões, logo temos um eletrão a mais. Se temos um eletrão a mais, significa que estamos a falar de um íon. Um eletrão a mais significa ainda que estamos a falar de um anião, um íon com carga negativa. Agora, antes do corpúsculo Y ser um íon, era um átomo, certo? Quantos eletrões tinha esse átomo? Antes do corpúsculo Y ser um íon, era um átomo e tinha 9 prótons e 9 eletrões. Porquê? Porque para que um corpúsculo vire um íon, para que um átomo vire íon, o que muda é somente o número de eletrões. Isso significa que o número de prótons sempre se mantém. E se o número de prótons sempre se mantém e no átomo o número de prótons é igual ao número de eletrões, significa que antes do corpúsculo Y ser um íon, era um átomo. E este átomo tinha 9 prótons e 9 eletrões. Ele tinha 9 prótons e 9 eletrões. E era neutro por causa disso. Entretanto, para ficar mais estável, captou um eletrão e ficou 9 prótons e 10 eletrões. Mas antes do corpúsculo Y ser um íon, era um átomo e era constituído por 9 prótons e 9 eletrões, já que o número de prótons nunca se modifica, somente o de eletrões, e no átomo o número de prótons é sempre igual ao de eletrões, por isso mesmo é neutro. O corpúsculo Y, nós também temos um diferente número de prótons e de eletrões, por isso mesmo podemos falar que é um íon. Agora olha só, nós temos um maior número de prótons e um menor número de eletrões. Portanto, podemos falar que é um cátion. Se cada próton tem carga mais 1 e cada eletrão tem carga menos 10, podemos falar que o corpúsculo Z
tem uma carga nuclear mais 12 e uma carga da nuvem eletrónica menos 10. Portanto, se ele tem mais 12 e tem menos 10, nós ficamos com carga 2 positivo, ok? Por isso mesmo fica um íon, um cátion. E antes dele ser um íon, era um átomo. E quando era um átomo, qual era a constituição? O corpúsculo Z, quando era um átomo, tinha 12 prótons e 12 eletrões. Porquê? Porque o número de prótons é igual ao número de eletrões e nós nunca mexemos no número aqui de prótons. O número de prótons é sempre o mesmo. O que muda é o número de eletrões. Portanto, se sempre teve 12 prótons, a única maneira de ser um átomo é sendo neutro. Portanto, antes do corpúsculo Z ser um íon, tinha 12 prótons e 12 eletrões. Carga do núcleo mais 12, carga de nuvem eletrónica menos 10, nós temos mais 2 positivo, portanto é um íon, de preferência um cátion. Agora, nós já falamos qual é íon, qual é átomo. Entretanto, agora vamos falar da carga nuclear e da nuvem eletrónica. Qual é a carga nuclear do corpúsculo X? A carga nuclear é igual a mais 10. Porquê? Porque temos 10 prótons. No núcleo temos os prótons e temos os neutrões. Só que cada próton tem carga mais 1 e os neutrões têm carga nula. E quando estamos a falar da carga nuclear, é a carga da nuvem eletrónica. Quando falamos da carga nuclear, estamos a falar da carga do núcleo. E o núcleo é constituído por prótons e por neutrões. Carga nuclear, estamos a falar da carga do núcleo. E o núcleo é constituído por prótons e por neutrões. Os neutrões têm carga nula, portanto, o que vai dar carga ao núcleo, o que vai decidir a carga nuclear é o número de prótons. E cada próton tem carga mais 1. Portanto, a quantia de prótons do núcleo é sempre igual à carga nuclear, à carga que o núcleo tem. Portanto, a carga nuclear, a carga do núcleo é igual a mais 10. E agora, qual é a carga da nuvem eletrónica? Agora sim, qual é a carga da nuvem eletrónica? A carga da nuvem eletrónica é igual a menos 10. Nada mais, nada menos. Por que é igual a menos 10? Porque a nuvem eletrónica é constituída por eletrões. Cada eletrão tem carga menos 1. Portanto, a quantia de eletrões, a carga na nuvem eletrónica, é igual à quantia da carga da nuvem eletrónica. A quantia de eletrões que temos na nuvem eletrónica é igual à quantia da carga da nuvem eletrónica. Porquê? Porque cada eletrão tem carga menos 1. E podemos ver aqui menos 10, menos 1, anulam-se e é algo neutro. Por isso mesmo podemos falar que é um átomo. Agora, 9 prótons e 10 eletrões. A carga nuclear, qual é? É igual a mais 9. A carga nuclear é igual a mais 9. Carga nuclear, carga no núcleo. Núcleo é constituído por prótons, neutrões. Neutrões, carga nula. Prótons, carga positiva. Cada próton tem carga mais 1. Portanto, a carga da nuvem, portanto, a carga do núcleo é igual à quantia de prótons. Portanto, mais 9. Agora, a carga da nuvem eletrónica é igual à quantia de eletrões e é menos 10. Cada eletrão tem carga menos 1. Portanto, a carga da nuvem eletrónica é igual à quantia de eletrões que tem a nuvem eletrónica. Por isso mesmo, podemos ver que mais 9 mais menos 10 é igual a menos 1. Por isso mesmo, podemos falar que é um íon com carga menos 1. Temos um eletrão a mais. Agora, corpúsculo Z também é um íon. Carga nuclear, carga nuclear, carga do núcleo. Carga do núcleo é igual ao número de prótons. Quantos prótons nós temos aqui? 12. Portanto, a carga é igual a mais 12.
Não contamos com a quantia dos neutrões. Porquê? Porque os neutrões têm carga nula, portanto não têm carga nenhuma. 10 eletrões. Eletrões de nuvem eletrónica. Carga da nuvem eletrónica igual a quantia de eletrões. Porquê? Porque cada eletrão tem carga menos 1. Portanto, carga nuvem eletrónica é igual a menos 10. Olha só, mais 12 mais menos 10 é igual a mais 2. Portanto, é um íon, um cátion, com carga mais 2. Tem 8 prótons e 8 eletrões. Carga nuclear. Quanto mais 8, que é a quantia de prótons, se é um átomo, já sabemos que a carga da nuvem eletrónica também é menos 8. Por quê? Porque a mesma quantia de prótons tem que ser igual à mesma quantia de eletrões para a carga se anular e ficar um corpúsculo neutro, portanto, um átomo. Agora vamos representar cada um simbolicamente. Tínhamos visto que poderíamos representar simbolicamente com X, A, Z, sendo X o símbolo químico, A sendo o número de massa e Z sendo o número atômico. O número de massa é o número de prótons mais o número de neutrões. E o número atômico é igual ao número de prótons. E como que vamos saber qual é o número de eletrões? De acordo com o número atômico. Porque num átomo, o número de eletrões é sempre igual ao número de prótons. E se formos representar simbolicamente, o número de prótons é igual ao número atômico. Agora, se for um íon, temos que colocar um expoente aqui em cima, e já vamos ver como que se faz isso. Então, primeiramente, vamos representar o corpúsculo X. E o corpúsculo X é um átomo. E qual que é o número de prótons que este corpúsculo tem? Tem 10 prótons. Por isso mesmo, o número atômico é 10. E nós não temos o número de neutrões. Entretanto, sabemos que a massa é igual a 10 mais o número de neutrões. Y. Y é um íon. E é um anião, mais especificadamente. Quantos prótons tem? 9. Em cima é a massa. E aqui embaixo é o número atômico, que é igual ao número de prótons. Em cima é o número de massa. E o número de massa é o número de prótons mais o número de neutrões. Não temos o número de neutrões, mas sabemos que o número de massa aqui em cima seria 9 mais o número de neutrões. Agora, como estamos a falar de um íon, nós colocamos um parênteses e colocamos qual é a carga do íon. Neste caso é menos. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos um íon. O que temos neste íon? Nós temos 9 prótons, que é o seu número atômico. Entretanto, como é um íon, sabemos que nós temos 10 eletrões. Por quê? Porque um átomo é eletricamente neutro. Então, o número de eletrões é sempre igual ao número de prótons. Se isto não fosse um íon, nós teríamos 9 prótons e 9 eletrões. Entretanto, como tem carga menos 1, significa que temos mais um eletrão do que o número de prótons. Portanto, nós colocamos 9, um parênteses reto, e menos. Esse menos significa que temos um eletrão a mais do que o número de prótons. Por isso mesmo que é um íon com carga menos 1. Aqui no caso só colocamos o menos, mas nunca colocamos o número 1. Mas ainda com o número atômico igual a 9, porque é o número de prótons que temos, e o número de massa é 9 mais o número de neutrões. Agora, no caso do Z, nós temos 12 como número atômico, porque temos
12 prótons, mas temos 10 eletrões. Sabemos que o número de massa é 12 mais os neutrões. E colocamos um parênteses reto, porque temos um íon, nesse caso um cation, e tem carga mais 2. Isto significa que, novamente, um átomo tem os mesmos números de prótons e os mesmos números de eletrões. Portanto, se isso fosse um átomo, teríamos 12 prótons e 12 eletrões. Mas, como é um íon, significa que nós temos 2 prótons a mais, do que o número de eletrões, porque tem carga mais 2. Se tem carga positiva, significa que temos um maior número de prótons do que eletrões. Portanto, o número atômico é 12 e continua 12. O que vai mudar é o número de eletrões, porque sabemos que temos menos 2 eletrões e por isso mesmo temos mais 2 prótons do que o número de eletrões. E por isso mesmo temos carga igual a mais 2. Neste caso, ainda temos 9 prótons, entretanto temos um número de eletrão a mais, porque temos carga menos 1. Então, podemos ver que o número atômico sempre se mantém. O número de prótons é igual. O que muda é o número de eletrões, consoante ao número de prótons. Agora, o T é um átomo. Por isso mesmo, qual é o número atômico? É o número de prótons, 8. E o número de massa é 8 mais o número de neutrões. Como é um átomo, sabemos que se temos 8 prótons, e aqui é o número atômico, e o número atômico é igual ao número de prótons, e é um átomo, então é neutro, sabemos que este corpúsculo também temos 8 eletrões. Número atômico igual ao número de prótons. Se é um átomo, é neutro. 8 prótons significa que temos 8 eletrões. Diferente desses, que temos carga positiva, significa que temos um maior número de prótons em relação aos eletrões. Negativa, temos um maior número de eletrões relativamente aos prótons. Portanto, nós temos as seguintes perguntas. Um átomo é neutro, pois tem igual número de prótons e eletrões. E é neutro também, porque além de ter igual número de prótons e eletrões, os prótons têm carga mais 1 e os eletrões têm carga menos 1, cada um deles. Os neutrões não têm carga. A carga da nuvem eletrônica é sempre negativa, pois é constituída por eletrões. A carga do núcleo é sempre positiva, pois é constituída por neutrões, mas os neutrões têm carga nula e prótons que têm carga positiva. Portanto, um átomo é neutro porque tem igual número de prótons e eletrões. Os íons muda apenas o número de eletrões, mas o de prótons sempre permanece. E, em outras palavras, se sabemos a carga nuclear e a carga da nuvem eletrônica, também sabemos se se trata de um átomo ou de um íon. Porquê? Porque a carga nuclear é onde tem a carga nuclear representa o número de prótons, porque é o núcleo, no núcleo temos os prótons, e a carga da nuvem eletrônica é igual ao número de eletrões, e os eletrões têm carga negativa. Então, para ser neutro, comparamos a carga ou o número de prótons e o número de eletrões. Por isso mesmo que sabemos já a carga nuclear e da nuvem eletrônica, também já conseguimos ter uma ideia qual tipo de corpúsculo é. Mas antes, eu gostaria de salientar
algumas diferenças. Porquê? Porque numa equação química, e quando vamos falar da maneira correta de representar um elemento químico, nós temos que representá-lo de acordo com a natureza corpuscular da matéria. Isto não significa que também não podemos representar o corpúsculo de outra maneira. Como assim? Por exemplo, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, o hidrogênio, o elemento químico hidrogênio, é uma molécula. Portanto, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, que temos átomos, moléculas ou íons, o hidrogênio é uma molécula, é o dihidrogênio. Por isso mesmo, quando vamos escrever numa equação química o elemento hidrogênio, nós sempre colocamos ele na forma de uma molécula, H2, porque de acordo com a sua natureza corpuscular, de acordo com a tua natureza, ele é uma molécula. Isto não significa que não poderíamos escrever, por exemplo, só H. Se escreveríamos só H, só elemento químico de hidrogênio, significaria que estávamos a nos referir apenas um átomo daquele elemento químico, ou 5H, significa que estaríamos a nos referir a 5 átomos do hidrogênio. Mas, se fôssemos escrever de acordo com a natureza corpuscular da matéria, o certo seria H2. Porquê? Porque o elemento hidrogênio, de acordo com a sua natureza corpuscular, é uma molécula, H2. Por isso mesmo que nas equações químicas escrevemos H2, porque nas equações químicas nós escrevemos os elementos químicos de acordo com a sua natureza corpuscular. Mas isto não significa que nós não podemos representar, por exemplo, 5 moléculas de hidrogênio somente. Ok? Portanto, tem essa diferença. Podemos representar da maneira como nós quisermos, por exemplo, 5 moléculas de hidrogênio, apenas uma molécula de hidrogênio. Só que temos que ter muito cuidado quando vamos representar esses elementos de acordo com a sua natureza corpuscular. Ok? Principalmente nas equações químicas. E também quando vamos falar de suas moléculas e das suas constituições. Porque para os átomos fazerem ligações e formarem moléculas, eles também têm regras. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar H3. Não, porque uma molécula do elemento hidrogênio é H2. Mas isso não significa que não poderíamos representar também 5H, 5 átomos de hidrogênio, ou apenas um H, um átomo de hidrogênio. Mas, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, o hidrogênio é uma molécula. Mais específico, o hidrogênio vem representado na forma molecular, mais especificadamente H2. E já vou entender melhor porque isto tem a ver com os seus eletrões de valência e com o tipo de ligação que ele faz. Mas olha só, toda vez que vamos representar uma molécula de hidrogênio, representamos na maneira de como ele vem de acordo com a sua natureza corpuscular, já que de acordo com a sua natureza corpuscular, ele é uma molécula. Portanto, de acordo com a natureza corpuscular, o hidrogênio é H2, de hidrogênio. Se fôssemos representar uma molécula de hidrogênio, não iríamos colocar H4, pois não, iríamos colocar H2. Mas isso não significa que poderíamos escrever, por exemplo, 4H, 5H, significaria 5 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, mas não iria de encontro com a maneira de representar de acordo com a natureza corpuscular da matéria. E quando vamos escrever as equações químicas, escrevemos de acordo com a natureza corpuscular da matéria, de acordo com essas regras. Então, indica o significado das seguintes representações. Olha só, 5H. Aqui nós temos apenas H. Quando temos apenas um símbolo químico, significa que estamos a nos referir ao elemento químico em si, apenas o corpúsculo do elemento químico em si, ou seja, do átomo do elemento químico em si, já que um símbolo químico remete ao elemento químico. Um símbolo químico, ele
ele varia de acordo com o elemento químico. Cada elemento químico tem o seu símbolo químico. E quando escrevemos apenas o símbolo químico, estamos a nos referir ao átomo daquele elemento químico. Apenas um átomo. Aqui nós temos, basicamente, 5 vezes o símbolo químico. Isto significa que estamos a nos referir a 5 átomos de qual símbolo químico nos refere, a qual elemento químico nos refere esse símbolo, hidrogênio. Portanto, aqui nós temos 5 átomos de hidrogênio. Sendo que, se fosse apenas H, por exemplo, se fosse apenas H é o símbolo químico que nos remete ao elemento químico, que é o hidrogênio. Isto significa que estamos a falar de, ao mesmo tempo, um átomo do elemento químico. Portanto, o símbolo químico nos diz qual elemento químico está a se referir. Neste caso, o hidrogênio. Mas quando temos apenas o símbolo químico escrito, significa que estamos a nos referir a um átomo do elemento químico. Lembrando que quando é apenas um átomo, uma molécula, nós não colocamos o número 1, colocamos apenas o símbolo. Agora, se temos 5H, isto significa que estamos a falar basicamente que temos 5 símbolos químicos, 5 elementos químicos. Cada símbolo, cada elemento químico é a mesma coisa que falar que temos um átomo daquele elemento químico. Portanto, 5 átomos de hidrogênio. Mas pensem, quando o símbolo químico vier sozinho, assim, significa que estamos a falar de apenas um átomo. Mas quanto? 5 átomos de hidrogênio. Portanto, estamos a falar apenas H. Esse é o símbolo químico que nos refere qual elemento químico que é representado por H, ou seja, é o elemento químico hidrogênio. E quando escrevemos apenas H, significa que estamos a falar de apenas um átomo daquele elemento químico. Entretanto, como temos o número 5, significa que estamos a nos referir a 5 átomos de hidrogênio. Então, desta maneira, se fosse 7H, seria 7 átomos de hidrogênio. Por exemplo, 2Cl é 2 átomos de cloro. 4Mg, 4 átomos de magnésio, ok? Próximo, H2. Olha só, agora quando temos o elemento químico escrito mais um número embaixo, estamos sempre a referir moléculas. O que significa? Significa que temos 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Por isso, H2, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. E se temos 2 átomos do mesmo elemento químico ligados entre si, melhor, 2 não metais ligados entre si e ainda sendo do mesmo elemento químico, podemos falar que é uma molécula. O que é uma molécula? É um conjunto de átomos ligados entre si e esses átomos são não metais. Neste caso, temos um não metal, que é o hidrogênio, e temos 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Por isso mesmo é uma molécula. Como é uma molécula, não temos o número 1 aqui na frente, porque isto estaria errado, ok? Por isso mesmo eliminamos o número 1. Portanto, aqui nós temos uma molécula de hidrogênio. Por que de hidrogênio? Porque quando falamos de hidrogênio, significa que temos 2 hidrogênios ligados entre si. Dihidrogênio. O2, vamos ver, de oxigênio.
2 átomos de oxigênio ligados entre si. Dihidrogênio, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si, fazendo uma molécula. Agora, nós temos o quê? 4 moléculas de hidrogênio. Por quê? Temos, primeiramente, uma molécula aqui de hidrogênio, certo? Temos 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Só que não temos apenas um, temos 4, porque temos o número 4 aqui na frente. Portanto, temos 4 vezes 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Então, temos 4 moléculas de hidrogênio, já que uma molécula de hidrogênio é H2, portanto, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Isto é uma molécula. Mas nós queremos 4 vezes 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Por isso mesmo, falamos que são 4 moléculas de hidrogênio. 4 moléculas de hidrogênio. Porquê? Porque temos aqui representado uma molécula de hidrogênio. Se fosse só H2, seria uma molécula de hidrogênio. 2 hidrogênios ligados entre si formam uma molécula. Mas aqui na frente temos o número 4. Portanto, são 4 vezes uma molécula de hidrogênio. Portanto, 4 moléculas de hidrogênio. Agora temos apenas O. Olha só, temos apenas o símbolo químico. Se temos apenas o símbolo químico, qual é o elemento químico que ele nos remete? É o símbolo O. Portanto, estamos a falar do oxigênio. O oxigênio que tem o símbolo O. Quando está escrito apenas o símbolo químico, e somente o símbolo químico sem nada, desse jeito, significa que estamos a nos referir a um átomo daquele elemento químico. Portanto, aqui está isso, está a representar um átomo de oxigênio. Agora, como que nós poderíamos representar 5 átomos de oxigênio? Colocando um 5 aqui na frente. Daí já seria 5 átomos de oxigênio. Por quê? Porque estamos a falar, olha, se O, apenas o símbolo O, apenas o elemento químico, trata-se de um átomo do elemento químico, então 5 vezes aquele elemento químico significa que estamos a nos tratar 5 vezes o átomo daquele elemento químico. Portanto, 5 átomos de oxigênio. Agora, O2. Como temos o número aqui, isto significa que estamos a falar de 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Portanto, uma molécula. Oxigênio não metal. Ok? Uma molécula. 2 átomos de oxigênio ligados entre si forma uma molécula. Agora, seguindo a mesma regra, H2 de hidrogênio, O2 de oxigênio. E aqui temos uma molécula de dioxigênio. Uma molécula. 2 átomos de oxigênio ligados entre si. E 3O2. Se apenas O2 é uma molécula, 3O2 significa que estamos a nos referir a 3 moléculas de dioxigênio, não é? Isto aqui é uma molécula de dioxigênio. Agora, com o número 3 na frente, significa que são 3 moléculas de dioxigênio, já que um não se representa, não é? Agora, se fosse 2, 2 representa. Quando é somente uma molécula, nós não escrevemos o número 1. Quando são 2 moléculas, nós escrevemos. Quando são 3 moléculas, nós escrevemos. Quando são 4 moléculas, nós escrevemos. Quando é a partir do número 1, nós colocamos o número de moléculas na frente. Agora, temos o número 3. Portanto, estamos a nos referir a 3 moléculas de dioxigênio. Porquê? Estamos a falar que estamos a nos referir a 3 vezes 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Portanto, 3 moléculas de oxigênio. 3O. Olha só, temos apenas o símbolo químico.
remete a um átomo, mas nós não queremos um, queremos 3. Portanto, são 3 átomos de oxigênio. 4Ca. Ca é um símbolo químico, é o símbolo químico do elemento químico cálcio. Mas nós estamos a nos referir a 4 átomos de cálcio. Portanto, 4 átomos de cálcio. Por que átomos? Porque temos ali apenas o elemento químico. E 4 porque é basicamente 4 vezes esse elemento químico. Cada elemento químico representa um átomo. Portanto, 4 átomos de cálcio. Agora, 6H2O. H2O sabemos que é a fórmula química da água. Água destilada, mais especificadamente. E o que acontece? É um não metal mais um metal. É o hidrogênio mais o oxigênio, portanto é uma molécula. Temos uma molécula. Entretanto, aqui nos pede 6 moléculas de água, em outras palavras. Se fosse só H2O, é uma molécula. Só que aqui nos pede 6 moléculas de H2O, porque temos o número 6 na frente da molécula H2O. Portanto, é igual a 6 vezes H2O. 6 moléculas de H2O. Então, 6 moléculas de água destilada. Mas poderíamos ainda especificar do que a água destilada é composta. É uma molécula composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, temos 2 átomos de hidrogênio que se ligou a um átomo de oxigênio, ou um átomo de oxigênio se ligou a 2 átomos de hidrogênio, que formou uma molécula. Portanto, 6 moléculas de água destilada. Agora, a água destilada é composta pelo quê? Ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, já que as moléculas são formadas por átomos que se ligam. Agora, SO2. SO2, em outras palavras, é o dióxido de enxofre. E também vamos estudar os óxidos e ver também como que podemos os representar. Pronto, enfim. O dióxido de enxofre é uma molécula, certo? Porquê? Porque nós temos 2 átomos de oxigênio ligados a um átomo de enxofre. Como temos uma ligação de vários átomos, podemos falar que é uma molécula. Portanto, temos uma molécula, já que não temos nenhum número em frente, é somente SO2, temos uma molécula formada por um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Agora, C2H4O2. C2H4O2. Também estamos a falar apenas de uma molécula, certo? Não temos nenhum número na frente. Esta molécula é formada por 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, que se ligaram entre si para ficarem estáveis formando uma molécula. E são todos não metais, se perceberem. Portanto, uma molécula formada por... As moléculas são formadas por ligações de átomos, formada por 2 átomos de carbono,
mais os átomos são sempre não metais. As moléculas são formadas por ligações de átomos, mais os átomos são sempre não metais, e fazem isso para se manterem mais estáveis. Então, voltando, uma molécula formada por 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Aqui, olha só, podem falar, mas aqui disseste H2 e aqui disseste H4. Então, H2 é a natureza corpuscular do elemento hidrogênio. Ele em si é uma molécula. Somente o hidrogênio em si, ele é classificado como uma molécula, H2. Agora, quando o hidrogênio faz uma ligação química com outros átomos de outros elementos químicos, é claro, não é, que esta ligação pode mudar, que esta ligação pode variar. Logo, nós não podemos colocar uma regra de quantos átomos de hidrogênio vai ter, obviamente, porque é uma molécula formada por vários outros elementos químicos, não é mesmo? Com os diferentes tipos de eletrodesligantes, não ligantes, para ficarem estáveis, enfim. Mas mais para frente vamos entender porque H2, O2, porque que quando falamos de um metal numa equação química, de acordo com numa equação química, colocamos apenas o símbolo químico. Vamos entender isto mais para frente. Agora, isto aqui, estamos a nos referir apenas a uma molécula, ok? Porque não temos nenhum número na frente. É só C3H8, só C3H8 uma molécula. Então, é uma molécula formada por 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Próximo exercício, temos que escrever as fórmulas de acordo com as indicações. Portanto, há um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Portanto, olha só, já conseguimos perceber que são moléculas. Porquê? Porque temos vários átomos ligados entre si. E ainda melhor, são não metais. Portanto, um átomo de carbono fica como? C. Fica apenas C. Ok? Toda vez que nos referimos a um átomo de carbono, não colocamos o número 1. Pois não. Portanto, fica apenas C. E 4 átomos de hidrogênio. Portanto, H4. Uma molécula formada por 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Agora, é uma molécula formada por 4 átomos de hidrogênio ligados entre si juntamente com um átomo de carbono. Portanto, entre si fazem um certo tipo de ligação. Agora, 3 átomos de carbono, portanto, 3C. 3 átomos de carbono é uma molécula, portanto não colocamos 3C, colocamos C3, ok? Porque é uma molécula, portanto estamos a falar que nessa molécula temos 3 átomos de carbono ligados com os outros átomos. Quais? 6 átomos de hidrogênio, H6, e um átomo de oxigênio, O, apenas O, mais nada. Portanto, uma molécula formada por 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Também não colocamos um aqui, isso é totalmente errado. Colocamos apenas O. Agora, olha só. Eu sei que pode parecer um bocado estranho o que eu vou dizer, mas um dos motivos pelo qual não colocamos, por exemplo, 3C, H6, etc. Primeiramente, que isto está totalmente errado. Segundo, se colocássemos uma coisa desse tipo, nós estaríamos a nos referir a
estaríamos a nos referir a vários átomos ligados entre si. Aqui estamos a nos referir que temos uma molécula mais com 3 átomos de carbono ligado entre si, juntamente também ligado, com 6 átomos de hidrogênio, ou seja, todos esses átomos estão ligados entre si. Entretanto, um pode ter maior quantia do que outros. Aqui não, aqui estamos a falar que existe 3 átomos de carbono somente, 6 átomos de hidrogênio somente, portanto isto está errado. Esta maneira é totalmente errada. Agora, 12 átomos de carbono. Então, é uma molécula, portanto, 12 átomos de carbono, C12. 22 átomos de hidrogênio, H22. E 11 átomos de oxigênio, O11. Uma molécula formada por 12 átomos de carbono, 12C. 22 átomos de hidrogênio, 22H. E 11 átomos de oxigênio, 11O. Agora, das fórmulas químicas, escreve as que representam substâncias elementares e substâncias compostas. Nós sabemos que são substâncias elementares porque são moléculas formadas pelo mesmo elemento químico. Então vamos lá. Aqui é uma molécula formada por apenas hidrogênio. Nós temos uma molécula que é formada por apenas nitrogênio. E são 2 átomos de nitrogênio ligados entre si. Agora, nós temos uma molécula que é formada por oxigênio e hidrogênio. Portanto, temos mais que um elemento químico nesta molécula. Portanto, é uma substância composta. As substâncias elementares são substâncias, e sabemos que as substâncias têm fórmulas químicas, e as substâncias elementares são substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico. Olha só o nome, elementares. São formadas pelo mesmo elemento químico. Agora, substâncias compostas são substâncias que é formada por mais de um elemento químico diferente. E vemos isto na tua fórmula química, porque a fórmula química nos diz se a substância é formada pelos mesmos tipos de corpúsculos, pelo mesmo tipo de elemento químico ou por diferentes elementos químicos. Nesse caso, olha, temos isso. H2, podemos dizer que é uma substância elementar. Porquê? Porque é um átomo formado pelo mesmo elemento químico. É uma molécula formada pelo mesmo elemento químico. É uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. N2 é uma molécula formada pelo mesmo elemento químico. 2 átomos de nitrogênio ligados entre si. Portanto, uma substância elementar é composta por apenas um elemento químico. Agora, H2O é uma molécula que é formada por hidrogênio e por oxigênio. Por isso mesmo, é uma substância composta. É uma substância pura, pois tem elemento químico, mas é composta por quê? Porque é formada por mais de um elemento químico. São 2, temos o hidrogênio e o oxigênio. Dióxido de carbono, CO2, também é composta. Por quê? Porque é formada por carbono e oxigênio. Dióxido de enxofre, SO2, também é composta. Por quê? Porque é formada por oxigênio e enxofre. Cl2 é elementar, porque é formada pelo mesmo elemento químico. É uma molécula formada por 2 átomos de cloro ligados entre si. Uma molécula formada por 2 átomos de cloro ligados entre si. Apenas átomos de cloro. Portanto, uma substância elementar, só um elemento químico. SO8, ou o famoso octenxofre, é uma substância elementar. Só temos o enxofre aqui. Mais nada. O2 também é elementar. Temos apenas o elemento oxigênio aqui. NH3 temos uma molécula formada por nitrogênio e por hidrogênio. Portanto, é uma substância composta formada por mais um elemento químico. Então, aqui entra NH3. C2H4O2 também é composta. Por quê? Porque é formada por mais um elemento químico. É formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, é composta. No próximo exercício, nós temos que completar corretamente o quadro. Nós temos as representações simbólicas e temos que preencher de acordo com as informações. Então, primeiramente, número de moléculas. Olha só, nessa representação simbólica
metabólica, nós já temos o número 2 aqui na frente. Significa que estamos a nos referir a duas moléculas. 2 vezes esta fórmula química, 2 vezes esta molécula. Portanto, nós temos 2 moléculas. Número de átomos por molécula, ou seja, tirando o 2 aqui, nós temos apenas uma molécula, certo? Se tirarmos o número 2, temos apenas uma molécula. Aqui nós temos 3 átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio. 3 mais 1, 4. Portanto, temos 4 átomos por molécula. 3 átomos de oxigênio mais um átomo de nitrogênio. 3 mais 1, 4. Portanto, temos 4 átomos por molécula. Número total de átomos. O número total de átomos é só multiplicar o número de átomos por molécula pela quantia de moléculas. Portanto, em uma molécula, nós temos 4 átomos. E em 2 moléculas, nós vamos ter 8 átomos. Porquê? 4 vezes 2 é igual a 8. Próximo. HNO3. Então, primeiramente, quantas moléculas nós temos aqui? Apenas uma. Não é mesmo? Apenas uma. Também não temos nenhum número aqui na frente. Temos apenas uma molécula. Número de átomos por molécula. Então, quantos átomos nós temos aqui? Temos 3 oxigênios, portanto, 3 mais 1 nitrogênio, mais 1 hidrogênio, mais 1. Portanto, 3 porque é 3 oxigênios, 1 porque é 1 nitrogênio, mais 1 hidrogênio. Portanto, nesta molécula temos 3 átomos de oxigênio, um átomo de nitrogênio e um átomo de hidrogênio. 3 mais 1 é igual a 5. Então temos 5 átomos por molécula, até porque só estamos a falar de uma. O número total de átomos é o quê? O número de átomos por molécula a multiplicar pelo número de moléculas. Se temos apenas uma molécula e temos 5 átomos por molécula, o número total de átomos, obviamente, vai ser 5. Agora, 2C4H10. Quantas moléculas nós temos aqui? 2, não é mesmo? Portanto, 2. Número de átomos por molécula. Nós temos 10 átomos de hidrogênio e 4 átomos de carbono. É só fazer 10 mais 4, que é igual a 14. Portanto, temos 14 átomos por molécula. Agora, número total de átomos. Temos que multiplicar o número de átomos por molécula pelo número de moléculas. Portanto, temos que fazer 14, porque temos 14 átomos por molécula, vezes 2, porque estamos a nos referir a 2 moléculas, que é igual a 28. Então, no total, temos 28 átomos. Uma molécula, 14 átomos. 2 moléculas, 28 átomos. Portanto, observa os diagramas A, B, C e D. Temos 4 diagramas. Dos diagramas, cita as misturas de substâncias. As misturas de substâncias têm corpúsculos diferentes na mistura e por isso mesmo não conseguimos dar uma fórmula química. Porquê? Porque temos diferentes tipos de corpúsculos. Não temos uma regra, por assim dizer, de corpúsculos, que nem o A, o B e o D, que podem ser representados por fórmulas químicas. Não, nós temos corpúsculos diferentes. E o único diagrama aqui que tem corpúsculos diferentes é o diagrama D. Portanto, é o diagrama C. Então, o que tem mistura de substâncias é o diagrama C. Porquê? Porque nós temos vários tipos de corpúsculos diferentes, por isso mesmo não é capaz de representar por uma fórmula química. Ao contrário do A, do B e do D, que temos corpúsculos em si, na substância, iguais, sendo capaz de representar por fórmula química. Cita as substâncias compostas. Vimos que as substâncias compostas
São substâncias que são formadas por mais de um elemento químico. Portanto, nós temos a A e a B. A A e a B. Podemos ver que aqui nós temos 2 elementos químicos e aqui nós também temos 2 elementos químicos. Sendo cada uma dessas corzinhas aqui um átomo. Portanto, aqui nós temos uma molécula constituída por 2 elementos químicos. Aqui também temos uma molécula constituída por 2 elementos químicos. Cita as substâncias elementares. Substâncias elementares nós temos moléculas formadas pelo mesmo elemento químico. O que é o caso da opção D. Nós temos moléculas formadas pelo mesmo elemento químico, ok? Pelo mesmo tipo de átomos. Portanto, é a D. Substâncias elementares. Relativamente ao diagrama A, cita quantas moléculas estão representadas. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4 moléculas. Temos representadas 4 moléculas. Quantos elementos químicos constituem as moléculas? Já vimos, os que está em cor preta é um certo tipo de elemento químico e o que está em cor azul é outro tipo de elemento químico. Portanto, cada molécula tem 2 elementos químicos. Quantos átomos tem cada molécula? Cada molécula tem 3 átomos, não é? Olha só, aqui temos 1, 2, 3. Sendo 2 desses 3 átomos igual elemento químico e um desses 3 de diferente elemento químico dos 3 que compõem a molécula. Portanto, temos 3 átomos. Próximo e último exercício. Primeiramente, temos que responder verdadeiro ou falso a essas seguintes informações. Então, primeiramente, o íon OH-, o nome deste íon é hidróxido. Sabemos que cada íon tem o seu nome. Portanto, o íon hidróxido é um íon monatômico. O íon monatômico é um íon formado por apenas um átomo. E podemos ver que não é o caso. O íon hidróxido é formado pelo átomo oxigênio e pelo átomo hidrogênio, ou seja, é um grupo de átomos. Portanto, OH- é um íon formado por um grupo de átomos. Íon hidróxido é formado por oxigênio e hidrogênio. Seria um íon monatômico se fosse formado por apenas um átomo, como é o caso do íon Cl-, que é o íon cloreto, que é formado por apenas um átomo. Então, é falso. Na verdade, o íon hidróxido é um íon poliatômico. É formado por um grupo de átomos. O íon Cl- resulta de um átomo de cloro que capta um eletrão. É verdadeiro. O átomo cloro era neutro, só que ele passou a ser negativo porque captou mais um eletrão. Se captou mais um eletrão, logo vai ter carga menos 1, Cl-. É que antes de ser um íon era um átomo. E o átomo é neutro, porque o mesmo número de protões é igual ao número de eletrões. Ele, entretanto, para estabilizar, o que aconteceu? Captou um eletrão. E se captou um eletrão, significa que vai ter um número maior de eletrões do que de protões. Nesse caso, tem carga menos um negativo. Então, significa que captou um eletrão a mais. Ou seja, captou apenas um eletrão e teve um eletrão a mais na sua constituição. Por isso mesmo que teve carga. Por isso que passou de ser um átomo e virou um íon. Por quê? Porque um átomo tem o mesmo número de protões e o mesmo número de eletrões. A partir do momento em que o átomo cloro captou um eletrão tem carga menos 1, captou para ficar mais estável, acabou por ter um eletrão a mais, portanto, Cl-, formou-se um íon, o íon cloreto.
alternativa B. C. O íon sulfato é um íon poliatômico com excesso de eletrões. É verdadeiro. É um íon poliatômico, por quê? Porque é um grupo de átomos, é formado por oxigênio e por enxofre, ou seja, um grupo de átomos, 4 átomos de oxigênio e 1 átomo de enxofre, com excesso de eletrões. Sim, porque tem carga menos 2. Portanto, é verdadeiro. O íon amônio tem carga mais 4. Esta alternativa é falsa. Por quê? Porque a fórmula do íon amônio é NH4+. E, na verdade, tem carga mais 1. Por isso mesmo é falsa. O íon magnésio tem mais prótons do que eletrões. É verdadeiro. Por isso mesmo que nós temos carga positiva. Por quê? Porque no átomo, antes do íon ser íon, é um átomo. Porquê? Porque o número de prótons é o mesmo do que o número de eletrões, por isso mesmo é neutro. Mas para se estabilizar, ou o átomo, capta eletrões ou dá eletrões para ficar mais estável. Nesse caso, o átomo optou por dar eletrões e vai ter mais prótons do que eletrões e por isso mesmo vai ficar positivo. Portanto, é verdadeira. O núcleo do átomo de oxigênio é igual ao núcleo do íon óxido. Isto é verdadeiro. Por quê? Porque no núcleo nós temos os prótons mais os neutrões. E sabemos que um íon, para se transformar num íon, a única coisa que muda é o número de eletrões. Portanto, a única coisa que se mantém é o número de prótons e o número de neutrões. E os prótons e os neutrões estão no núcleo. Portanto, o núcleo é o mesmo. O que muda é a quantia de eletrões. Portanto, sim, o núcleo do átomo de oxigênio é igual ao núcleo do íon óxido. É verdadeiro. Porque tem, independentemente de ser um íon, tem a mesma quantia de prótons e de neutrões. A única coisa que muda é a quantia de eletrões. E os prótons e os neutrões estão no núcleo. Portanto, o núcleo é igual. G. Existem 4 átomos no grupo que formam o íon NH4+. É falsa. Quantos átomos temos nesse grupo de átomos que forma este íon? Nós temos 5 átomos. Temos 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Portanto, 4 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de nitrogênio, no total dá 5 átomos. Portanto, temos 5 átomos neste grupo de átomos que formam o íon NH4+. Portanto, é falsa. Próximo exercício. Escreve a fórmula química. Sabemos que para escrever a fórmula química, primeiro é o íon positivo, depois é o íon negativo. E por isso mesmo é muito importante ter a tabela de íons connosco quando vamos fazer exercícios como esses. Eu já sei grande parte dos íons de cor, portanto, mas é muito importante também porque com a regularidade, quanto mais consulta, mais os íons ficam na cabeça. Portanto, lembre-se, primeiro íon positivo e depois o íon negativo. Eu já colocar na internet a tabela de íons, dos cations e dos anions e que vai aparecer todos. Então, primeiramente, fórmula química, primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. E depois vamos precisar saber quantos anions ou quantos cations é necessário para anular tantos íons ou tantos cations. Porquê? Porque a quantia de carga negativa tem que ser igual à quantia de carga positiva para se anularem. O íon hidróxido é OH- e o íon sódio é Na+. Portanto, já podemos ver que eles se anulam. Porquê? Porque Na+, carga mais 1, e o íon hidróxido, carga menos 1. Portanto, eles já se anulam. Como que fica? Primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Fica NaOH. Cloreto de magnésio. O íon cloreto tem carga Cl- e magnésio Mg2+. Portanto, nós precisamos de 2 íons cloretos para neutralizar um íon magnésio. Porquê? Porque um íon cloreto tem carga -1 e o íon magnésio tem carga 2+.
menos 2 para neutralizar o mais 2. A única forma de ter um menos 2 é tendo 2 íons de cloreto, porque cada íon cloreto tem carga menos 1. Também tenho uma dica que é muito fácil, é só inverter os números. Olha só, depois que eu disse isso, pronto, chegamos à conclusão de que precisamos de 2 íons cloretos para neutralizar um íon magnésio. Mas também tem uma maneira muito fácil, é só trocar os números, das cargas. É só colocar Mg, Cl2. Por que Cl2? Porque é a carga que tem o magnésio. E por que só Mg? Porque nós temos carga menos 1 e não escrevemos 1 aqui embaixo nas equações químicas, pois não. Portanto, só deixamos Mg. Tem esta maneira que é muito mais fácil de fazer. É simplesmente trocar os números. Colocar a carga, o número da carga do íon positivo no íon negativo, quando for escrever a fórmula química, e do íon negativo no íon positivo, quando for escrever a fórmula química. É uma maneira muito mais fácil. Olha só, vamos tentar fazer isso aqui. Óxido de alumínio é o íon O2-, e o íon alumínio é Al3+. Primeiro positivo, depois negativo. Al, qual é a carga do íon óxido? 2, portanto Al2. O, qual é a carga do íon alumínio? 3. Então, Al2O3. Essa é uma maneira muito mais fácil. É uma dica de como dá para fazer isto de uma maneira muito mais rápida. Portanto, como isto ficou, em outras palavras, Al é o íon positivo. Quantos íons Al nós precisamos? É igual ao número da carga do íon negativo. Portanto, Al2. Porquê? Porque a carga do íon negativo, O, e a quantia do íon O é igual à quantia da carga do íon positivo, 3. Então, é só fazer essa troca. Só trocar, pronto, os números. Agora, escreva o nome dos seguintes compostos. Olha só, aqui aconteceu a mesma coisa. MgSO4. Eu posso fazer um exemplo aqui. Mg2+, SO4, 2-. Primeiro positivo, Mg, SO4. Aqui nós não precisamos fazer mais nada, pois não, porque já sabemos que um anula o outro. Mas olha só, óxido de sódio, íon Na+, e o íon O2-. Na, qual é o expoente do O? 2, portanto Na2, O apenas. Porquê? Porque o expoente do sódio é 1. Agora, olha só esse. Al3+ e OH-. Então, fica Al apenas. Porquê? Porque aqui o expoente é apenas 1. Abre parênteses. OH, fecha parênteses. Qual é a carga do íon positivo? Qual é a carga do íon alumínio? 3. Então colocamos o 3 aqui embaixo. Portanto, essa é uma maneira muito mais fácil. Aí, qual que é a importância do parênteses aqui? O parênteses aqui é muito importante. Porquê? Porque se colocássemos sem os parênteses, se fosse AlOH3, significaria que estamos a falar de apenas 3 hidrogênios e um oxigênio. Mas não é isso, pois não. Estamos a falar de 3 vezes OH. Por isso mesmo que colocamos os parênteses. Estamos a falar 3 vezes o íon OH. Por isso mesmo nós colocamos os parênteses. Agora, se não tivermos os parênteses, vamos falar apenas 3 vezes o hidrogênio, o que é errado. Temos a citar 3 vezes o íon OH, por isso mesmo os parênteses. Então vamos lá, escreve o nome dos seguintes compostos. Primeiramente temos que colocar o nome do íon negativo, depois o nome do íon positivo. Fórmula química, íon positivo, depois íon negativo. Nome dos compostos, íon negativo, depois íon positivo. Cada íon tem o seu nome. Primeiramente, qual é o nome deste íon? Sulfato.
Portanto, sulfato de nome deste íon, magnésio. Simples assim. Na fórmula química temos primeiro o positivo e depois o negativo. E para escrever o nome é negativo, depois o positivo. Então vamos lá. Óxido de sódio. Eu já falei o nome. Mas olha só, nós temos aqui o íon positivo, que é o sódio, e o íon negativo, que é o óxido. Portanto, é óxido, depois escrevemos primeiro o negativo, de, agora, o positivo, sódio. Primeiramente o negativo. Qual é o negativo aqui? É este. Qual é o nome deste íon? Hidróxido. Portanto, hidróxido de... Nome do íon positivo é o primeiro. Portanto, alumínio. Portanto, pessoal, esta foi a aula de hoje. Exploramos melhor a natureza corpuscular da matéria, como que se faz as fórmulas químicas, qual é a diferença entre fórmula química, símbolo químico. Revisamos, inclusive, sobre qual é a definição de átomos, qual é a definição de moléculas, do que as moléculas são compostas, os íons, e, inclusive, também falamos sobre compostos iônicos. Vamos falar melhor disso na próxima aula. Foi isso, espero que tenham gostado e até o próximo.